gente, estamos nos estúdios TV Polo e hoje um convidado especial aqui, um amigo, um parceiro, Vitor Anjos, profissional de educação física, formado em 2009, um personal trainer autônomo desde 2018 e durante a pandemia ele precisou aí se reinventar, ou seja, a sua forma de trabalhar, deixando o atendimento concentrado nas academias e indo direto para o treinamento individual, funcional, dentro das casas, no ar livre e também no ambiente online. Hoje vamos conversar sobre carreira, empreendedorismo, disciplina, transformação por meio de exercício físico. Gente, o cara é fera realmente no que faz. Vitor Anjos, seja muito bem-vindo nos estúdios TV Polo. Obrigado, Wellington. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e uma honra poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu tive ao longo desses 9 anos. Eu estou tendo, né, ao longo desses 9 anos. Cada dia é um novo aprendizado e espero poder transmitir um pouquinho disso para a galera, né, para que vocês entendam a importância do exercício físico na vida de vocês. Se você ainda não faz, você vai entender, e se você faz, vai reforçar essa importância. Perfeito. Hoje, no dia que nós estamos gravando aqui o nosso programa, é um dia especial e nós vamos mandar um recado. Sim mesmo. Mas o recado quem vai mandar não é a nossa equipe TV Polo. Vai ser diretamente ele, Vitor Anjos. Hoje é 9 anos juntos aí de união, de casamento, então fica a mensagem aí, Vitor, para quando ela escutar aqui essa entrevista, possa receber com carinho essa tua declaração aí de amor aí, né? Vamos lá, até porque ela, querendo ou não, é parte importante desse projeto, né? Ela acreditou em mim antes de qualquer coisa, antes de mim mesmo, ela acreditou, então, meu amor, obrigado por esses 9 anos, Adriana Anjos, te amo demais, parabéns e muito obrigado pelos 9 anos de união, e é isso. Beijo, meu amor. Tamo junto. Gente, TV Polo, declaração de amor. Que coisa linda. Realmente, né, Vitor, eu acho que toda a transição de carreira, toda a mudança que a gente faz na vida profissional, na vida pessoal, quando a gente tem uma parceira que nos apoia, faz toda a diferença, né? É fundamental, cara. E como eu te disse, no decorrer da história você vai entender que ela teve um papel ainda mais importante nessa questão realmente de influenciar na mudança de atendimento. Mas conforme a gente for batendo esse papo, você vai entender o contexto. Vitor, quem é você antes da educação física? E como foi, né, esse encontro com a atividade física até se tornar um profissional da área? Bom, antes da educação física, eu fui um atleta de futsal aqui da cidade, né? Sério, eu fui cara, atleta do Aimoré. Aimoré, grande Aimoré. Na verdade, comecei na escolinha do Pelé, lá no Parque Anilinas, professor Val, professor Góes. E aí fiz a transição para o Aimoré com o professor Gaúcho, saudoso professor Gaúcho. Grande Gaúcho. E logo depois fui para a Unimes. Foi meu último ano como federado. Fui para a Unimes, eu era atleta de futsal, goleiro, né? Não dos melhores, dos mais esforçados, mas não dos melhores. Já vi que o cara é modesto assim, não sei não tem história. E por ter essa vida dentro do esporte, isso também me motivou bastante, né? Sabendo que o esporte tem esse poder de transformar vidas, esse foi um primeiro passo. E na escola sempre gostei da matéria educação física, né? Então isso foi uma grande influência. Meus pais também sempre me motivaram a se movimentar, eles se movimentam, inclusive são meus alunos hoje. Olha que chique, gente. Então, muito bom, né? Tem toda uma base para que eu de fato me apaixonasse pela educação física. Perfeito. Em 2018, em particular, você faz uma transição nessa profissão linda que você escolheu, né? Você sai de trabalhar, né, dentro de academias e vai trabalhar como personal trainer autônomo. Cara, o que te levou a fazer essa mudança de uma função tradicional dentro de uma academia, onde tem um CNPJ, tem toda uma possibilidade de segurança, né, financeira, segurança de trabalho, e aí você se desafia, cara. Que loucura. Conta um pouquinho isso aí. Cara, essa foi uma transição um tanto quanto desafiadora e foi uma decisão bem difícil mesmo, até porque eu já tinha participado e trabalhado em várias academias antes disso. Inclusive eu comecei na Bioforma, um abraço pro pessoal da Bioforma, Tati e Ronaldo, que me deram a primeira oportunidade como profissional de educação física. Eles apoiavam o programa eu não esqueço jamais de quem me ajudou, principalmente no início. E depois disso fui passando por outras academias e o meu último emprego antes de me tornar profissional autônomo foi dentro de um terminal, o TAG,
no Guarujá, Sim, conheço, né? que tem um programa de saúde e qualidade de vida lá dentro, que e lá legal. tinha uma academia, tinha um estúdio lá dentro, e eu atuei lá durante quase 5 anos. E lá foi onde eu também consegui me identificar bem com o treinamento funcional. Lá foi um campo de lição, assim, enorme para mim. Aprendi muita coisa, tecnicamente falando, pessoalmente falando, né? Foi uma evolução muito grande, foi um período de ensinamento muito grande. E só que chegou um período onde eu não via mais possibilidade de crescimento dentro da empresa. Caramba. Então eu falei, cara, eu acho que eu posso mais, eu acho que eu posso alçar voos mais altos. E, querendo ou não, o único caminho que eu enxerguei naquele momento foi me tornar um profissional autônomo, onde eu acreditei que eu teria uma liberdade maior para seguir o caminho que eu de fato queria seguir dentro da profissão. E foi uma tomada de decisão bem difícil, a adaptação, né, daquela coisa de, você é CLT, o salário está ali todo mês, querendo ou não, a gente sabe que como autônomo você não tem essa estabilidade toda, mas que é construída com o passar do tempo, né? Foi desafiador, mas olhando para trás não me arrependo em momento algum de ter tomado essa decisão. Caramba. Até sobre essa questão, né, ser desafiador, né? Dentro dessa transição, qual foi o teu maior desafio no sentido de dificuldade, cara? Que você percebeu e teve que enfrentar, encarar e falar assim, vamos matar no peito, vamos para cima. Então, a princípio, em Cubatão eu já tinha um certo conhecimento por parte das pessoas, por ser daqui, por já ter trabalhado aqui, mas eu estava há muito tempo fora. Então, muita gente ainda... É um distanciamento, né? Sim. As pessoas não conhecem, assim, né? Sabe que você trabalha na área, mas não conhece como quem é o profissional, né? Exatamente. Então, eu fiquei aproximadamente aí uns 5 ou 6 anos afastado da cidade por estar trabalhando fora. Sim. Então, acabou que as pessoas, elas perderam aquele contato. E acho que a minha maior dificuldade nesse recomeço foi justamente isso, reestabelecer um território, né? Mostrar para as pessoas que eu estava aqui e com um trabalho diferente, porque na Bioforma eu trabalhei um tempo na musculação, mas grande parte do tempo eu trabalhei dando aulas de spinning, que na época eles tinham as bicicletas lá, sim. E eu fiquei um bom tempo nisso e as pessoas me conheciam com esse trabalho. E quando eu voltei, eu já voltei numa pegada diferente. Eu voltei atendendo como personal dentro das academias, incluindo a Bioforma. Então eu tive que me reapresentar ao mercado, me reapresentar para a galera, para que eles soubessem que eu estava na ativa novamente e com outro perfil de trabalho. Perfeito. E é desafiador mesmo, né? Porque você tem que... É como se você estivesse iniciando, e na verdade com um bom tempo já de experiência. Sim. Porque até o pessoal pegar confiança, né? Entender que é um bom profissional, que a gente pode confiar a nossa questão de performance, nossa questão de aprendizado, né? É difícil, né? Demais. Eu lembro que também, né? Você conta na sua história que após a pandemia também houve um impacto, né? E até conta um pouco para nós, pessoal que está em casa, né? Porque eu acredito que qualquer um de nós, né, dentro de um conceito de pandemia, que ficar aquele tempo, né, preso dentro de casa, e você que é um profissional justamente externo, de contato, né? Cara, como que foi isso? Cara, foi um dos períodos mais difíceis, se não o mais difícil dentro da profissão. Porque, na verdade, eu acabei sabendo disso, dos acontecimentos da pandemia antecipadamente. Na época eu tinha uma aluna de consultoria online na Espanha. Caramba, que legal. E aí ela me contou sobre o que já estava acontecendo lá. Vixe, bem antes de chegar aqui. Coisa de 1 ou 2 meses antes eu já estava mais ou menos sabendo do que poderia acontecer. Mas ainda assim a gente fica um pouco descrente, né? Acha que não vai chegar até aqui, de repente, ou se chegar não vai chegar com a mesma intensidade, mas infelizmente a gente sabe o que aconteceu, né? Foi um período muito triste, muito difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, foi desafiador, ainda mais do que a mudança de CLT para autônomo, porque eu realmente tive que me reinventar. E por que a minha esposa foi a principal fundadora desse projeto, vamos dizer assim? Eu comecei na pandemia dando aulas online, justamente porque a gente não podia sair de casa, né? Tinha aquela coisa do fica em casa e tudo mais. E ela na internet acabou vendo um personal de um famoso atendendo via celular, né? Ela falou, amor, eu acho que isso aqui você consegue fazer. Será que não? Avaliei, vi lá o story e tal. Falei, poxa, acho que dá.
E aí eu comecei com os meus alunos que eu atendia na Bioforma, Físico, né? E fui fazendo alguns testes, fui tentando criar a estrutura para que fizesse esse atendimento. Eu até tenho umas fotos mais antigas Manda pra gente, de improviso, vou mandar, aqui. de improviso, banquinho em cima de outro banquinho para o Puxa, computador ficar, não, improviso assim, sabe? Mas deu muito certo, né? Porque e não só sobre o exercício físico, porque as pessoas naquele momento elas precisavam de algo que acalmasse a mente delas, com aquele turbilhão de coisas acontecendo na pandemia. Foi muito útil e, cara, mudou meu conceito de atendimento, mudou meu conceito em relação à minha profissão. Eu comecei a enxergar que o personal trainer ele ia além da prescrição de exercício e foi justamente na pandemia que deu mais sentido ao meu trabalho hoje. Então, por isso que ela tem esse papel fundamental, porque foi ela que deu a primeira ideia e daí pra frente eu executei e fui evoluindo. Parceira mesmo. Parceira demais. Só 9 anos junto. 9 anos. Que benção. Cara, dentro dessa nova experiência, né, depois de passar essa grande experiência que toda a humanidade teve, que é justamente a pandemia, você começou a ter aí os seus primeiros atendimentos autônomos. Você lembra aí, né, nesse novo formato do teu primeiro atendimento, isso ali corpo a corpo, o local que você escolheu, né? Essa grande academia que é ao ar livre, né? Lembro. Como que foi isso? Lembro sim, cara. Na verdade, os meus primeiros atendimentos também foram a transição de alunos de personal que eram atendidos na academia. Eu comecei a atendê-los na praça e ainda naquele início de pandemia... Avisa qual é a praça. A Praça da Independência no Jardim Casqueiro, Olha só, gente. Esse foi o palco que é até hoje, né? O meu palco de atendimento. E eu lembro que eu tinha pouquíssimos recursos materiais na época. Sim. Eu ainda não tinha feito investimento nos materiais que eu tenho hoje. Então eu trabalhava com cabo de vassoura, trabalhava com toalhas, estimulava muito os exercícios de calistenia com peso corporal. Então, assim, tive que rever todos os meus conceitos de exercício físico para que eu pudesse atender nesse novo cenário. E uma lição importantíssima que eu aprendi nesse período, com o meu mestre Cauê La Scala, que é um dos caras do treinamento funcional na educação física, e ele sempre fala assim, pode faltar recurso material, jamais recurso intelectual. Perfeito. Então, com pouquíssimo recurso, você consegue fazer um baita de um atendimento. É só entender o aluno, é só entender o cenário, entender os objetivos e você consegue aplicar. Tendo o conhecimento necessário, você consegue aplicar os melhores treinos possíveis dentro desse cenário. Show de bola. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo para os nossos apoiadores aqui, em particular ali a nossa questão Ótica do Povo, Manalink, empresas que acreditam na nosso trabalho aqui, TV Polo. Voltamos rapidamente aqui com esse bate-papo maravilhoso com o Vitor Anjos, falando um pouquinho aí sobre transição de carreira no mundo da educação física. Vamos lá. É tempo de mudar o olhar e escolher bem faz toda a diferença. Na Ótica do Povo, você encontra um atendimento personalizado, entendendo na prática o que você realmente precisa. Aqui, você encontra muito mais do que óculos. Encontra experiência, confiança e um atendimento feito olho no olho. E se você procura estilo, conforto e segurança até mesmo para as crianças, o lugar certo é aqui. São diversas marcas de grife, produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para cuidar da sua visão com precisão. Venha para a Ótica do Povo, escolha seus óculos e comece o ano enxergando melhor, com mais confiança e atitude. Ótica do Povo. Visite, experimente e sinta a diferença. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica.
Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. Gente, estamos aqui no nosso estúdio TV Polo com Vitor Anjos, falando um pouquinho sobre transição de carreira no mundo da atividade física, da educação física. Ele é personal de atividade física e ele faz a diferença nesse segmento. Eu quero convidar você que está em casa, dá um pulinho, você que acabou de chegar na sua sala aí no canal 11 da Claro, dá um pulinho lá no YouTube TV Polo. E eu queria você realmente conhecer um pouco. Olha, houve até declaração de amor aqui, hein? Isso é só para deixar você aí desejoso de ir lá no YouTube agora. Houve declaração de amor, você que está chegando agora. Mas como? Atividade física, declaração de amor? Não vou te explicar. Vai lá. Começa a curtir, compartilha esse bate-papo maravilhoso. Perfeito. E uma das bases que você utiliza é realmente o treinamento funcional, né? Uhum. Ele gera aí uma autonomia e, no mesmo tempo, trabalha nessa qualidade de vida. Cara, qual é o diferencial do treinamento funcional e o treinamento estruturado dentro da academia? Para a galera que está em casa, que vai te buscar geralmente nessa intenção, né? Legal. Basicamente, gente, o treinamento funcional, ele tem também como base alguns estudos da musculação, que é o treinamento tradicional de força, né? A gente utiliza algumas bases de estudo em relação a isso, porém, o treinamento funcional, ele te dá uma maior liberdade de movimento. O treinamento funcional é diferente da musculação, onde você faz movimentos guiados, onde você usa aparelhos. O treinamento funcional, ele consegue te dar uma liberdade maior de movimentos, trabalhando mais grupos musculares, trabalhando movimentos mais próximos da rotina diária, coisa que a musculação também faz, só que de uma forma um pouco mais limitada. O treinamento funcional te dá uma liberdade maior de aplicação. Ou seja, eu consigo aplicar numa sessão de treino, por exemplo, um circuito. As pessoas conhecem muito o treinamento funcional em forma de circuito. Em cada estação eu consigo colocar um exercício que vai trabalhar de forma específica uma valência. Então eu vou trabalhar ali numa estação um exercício de força, por exemplo, levantando um pezinho. Na outra eu posso colocar um step, onde você vai simular uma subida e descida de uma escada. Na outra eu posso colocar um colchonete e colocar você para fazer um exercício abdominal, fortalecer a região central do seu corpo. Então, assim, o treinamento funcional, ele te dá uma liberdade para prescrever exercícios de acordo com o que você quer naquela sessão. E não só isso, né? Um circuito é um exemplo, mas eu posso pegar uma sessão, por exemplo, o objetivo é força. Posso pegar uma sessão de treinamento funcional e deixar ela mais próximo de um treinamento de musculação. Isso também pode acontecer, porque ele justamente te dá liberdade, te dá ferramentas para que você execute dessa maneira. Então, quando eu falo, e eu gosto de deixar isso bem claro, porque algumas pessoas ficam nervosas quando a gente fala isso, a academia continua sendo um excelente ambiente, gente, para se treinar. Porém, o treinamento funcional consegue te entregar resultados tão bons ou melhores que dentro de uma sala de musculação. Porque tem um fator importante, que é a constância. Perfeito. Muitas vezes as pessoas se inscrevem na academia, o dono da academia adora isso, se inscrevem, paga a mensalidade, aparece uma vez no mês ou nem aparece, e aí a falta de resultado vem disso, né, da falta de constância. E o treinamento funcional acaba tendo esse atrativo da diversidade de movimentos. Para algumas pessoas a musculação tradicional ela é um pouco maçante. O treinamento funcional não, por ter esse leque né? Exatamente, fica mais atrativo. Então, um exemplo do relato das alunas que eu tenho... Olha, gente. Relato das alunas que eu tenho na praça, elas falam assim para mim: Vitor, o que eu acho legal aqui no treinamento funcional na praça é que cada dia você traz um desafio diferente. Então a gente nunca sabe o que espera, vem preparada para se movimentar, mas é sempre algo diferente, algo dinâmico, então isso acaba sendo um atrativo. Que legal. Mesmo diante desses atrativos, Vitor, eu sei que as pessoas muitas vezes terminam demorando ter alguns resultados. E às vezes isso pode gerar também um certo desânimo, né? Uhum. E diante dos resultados, até as expectativas de resultado, o que você denomina o porquê, né? Uns têm um resultado às vezes um pouquinho mais acelerado, outros não têm. Qual é a dificuldade, cara? Falta de tempo, disciplina, expectativas irreais, né? Porque a pessoa às vezes fala assim, não, um mês aqui eu quero estar trincado, vou estar com esse tipo de exercício aí, com a dieta certinha. E aí, cara? Cara,
Foi importante você falar sobre isso porque, como eu te disse, a pandemia ela me fez rever os meus conceitos em relação à minha profissão. Então hoje eu tenho um nicho muito voltado para a saúde e qualidade de vida. E eu sempre ressalto que a estética ela vem de brinde. Opa, uma consequência. Uma consequência, exatamente. Então, assim, tanto é que as segundas-feiras, para a galera da turma do treinamento funcional, já fica a dica aí para você que de repente ficou curioso, próxima segunda, se quiser aparecer na aula, eu sempre levo temas de reflexão, para que as pessoas escutem e entendam justamente o que você falou, não criem expectativas irreais, né? E aí eu também apresento soluções de mudanças de hábito que podem ser feitas para ajudar a acelerar esse processo. Opa. Além disso, a gente tem que entender que cada um tem a sua individualidade biológica, então cada pessoa responde diferente ao mesmo estímulo. Principalmente nas aulas em grupo a gente tem essa comparação, né? Eu falo, gente, não adianta você comparar a sua rotina com, um exemplo, uma mulher solteira que tem uma rotina totalmente diferente de uma mãe de 2 crianças que tem que se desdobrar para chegar e fazer o treino. São rotinas diferentes, são corpos diferentes, porque já passaram por processos diferentes. Né? Então, cada um criando as metas individuais e assumindo a responsabilidade de mudar a sua rotina de acordo com isso. E é óbvio, o resultado vai ser consequência. E o exercício ele tem que ser encaixado de uma forma leve. Eu não coloco o exercício como uma obrigação. Sim. Eu coloco o exercício como uma opção de melhorar todo o resto da sua rotina. É diferente de alguns conteúdos que a gente vê na internet hoje, as pessoas falam, não, porque você tem que fazer, porque você é adulto, você é responsável e tal. Existe essa parte, sim. Só que muita gente acaba deixando de fazer o exercício físico justamente por ele se tornar... Né? Exatamente, se torna mais uma obrigação. E você já tem todas as obrigações no teu dia a dia. Precisa ser mais uma pressão? Não. Pode ser um momento divertido, pode ser um momento descontraído e que vai te trazer resultados tão bons quanto, porque vai gerar constância. Você vai sentir prazer em retornar para esse lugar. Então, esse é um grande diferencial. Independente do resultado que querem alcançar, é constância. E isso vai ser na academia, isso vai ser no crossfit, isso vai ser no funcional, isso vai ser em qualquer lugar. Se você não tiver constância e não comparecer e dar o seu melhor naquele dia, não vai acontecer, nem o mínimo. Então, é mais um atrativo. Legal. E dentro dessa perspectiva sobre resultado, né, qual a transformação de um aluno que mais te marcou aí na tua trajetória desses 9 anos aí, dentro de... trabalhar, né, com as pessoas e fazê-las evoluir na sua saúde? Né? Cara, no decorrer dessa minha carreira, desses 9 anos aí trabalhando como autônomo, eu já atendi mais de 200 pessoas e eu acho que estou sendo modesto no número. Mas, na verdade, é uma aluna que eu atendo atualmente. Eu acho que esse é um caso que está me deixando extremamente impactado e... Muito positivo. Nossa, demais. Para quem não conhece, quiser pesquisar um pouquinho, essa minha aluna, ela tem uma síndrome que é síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome, ela ataca o sistema nervoso e acaba comprometendo os movimentos. Caramba, que difícil, hein? É uma doença que normalmente não tem reversão. Ela é autoimune, então dificilmente você vê resultados positivos, tanto é que quando você conversa com um médico sobre isso, acaba sendo desanimador o diagnóstico. Porém, a gente crê num Deus do impossível. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente vai buscar recursos para que isso de fato funcione. Mês que vem ela completa 1 ano comigo. 1 ano, cara, que legal. Já foi minha aluna em outros episódios, outras ocasiões, mas sentiu a confiança de voltar para que eu conseguisse ajudar ela nessa questão. E ela treina comigo de uma forma nada convencional. Ela treina comigo de forma online, 3 vezes por semana, porque ela mora no Guarujá. Perfeito. E eu moro aqui em Cubatão. Nós fazemos exercícios funcionais dentro de casa. Perfeito. E tudo com ajuste de acordo com a necessidade e as limitações que ela tem por conta dessa doença. E os resultados foram simplesmente sensacionais. Aconteceu algo que nem os próprios médicos esperavam. Tem até um vídeo lá também no Instagram, quem puder visitar lá o meu perfil e dar uma olhadinha. Victor.anjos.personal. Tá lá o vídeo da Érica, inclusive, beijão, Érica. Orgulho ter você no time. E agora você vai ser inspiração mais ainda para as pessoas, como eu já disse que você é. E, cara, a evolução dela tá sendo, assim, algo
absurdo, sensacional, assim, ela está conseguindo recuperar a autonomia dela, porque ela estava com dificuldade de fazer tarefas simples, como sentar e levantar de uma cadeira. Caramba. No vídeo eu até ressalto bem isso, para que as pessoas entendam a gravidade da coisa. E ela está conseguindo resultados excelentes, claro, está fazendo tratamentos paralelos, mas o exercício físico está sendo fundamental nesse processo. E ver o que ela faz hoje, depois de 1 ano de dedicação, são 3 vezes ali por semana onde ela dificilmente falta, e quando falta é por algum motivo que precisa de fato faltar. E também é importante que as pessoas entendam, constância não é você fazer todos os dias. Constância é você fazer a maior parte do tempo. Imprevistos vão acontecer, é vida real. Então você vai ter aquele momento que você vai estar doente, que é melhor você parar, vai ter aquele momento onde você precisa priorizar outras questões da sua vida, mas o importante é você retomar o processo e fazer o que precisa ser feito. E ela é uma das histórias que eu gosto de contar por conta disso. Diagnósticos médicos eram desanimadores, o método de treino era questionável, e ainda assim a gente está conseguindo ver resultados excelentes, e isso me enche de orgulho, cara. Com maior satisfação que eu falo sobre isso, porque é sensacional, uma história que emociona. Isso aí, muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Vitor, a gente sabe que a motivação ela faz a gente iniciar atividades, né, física ou cuidar da saúde, que é muito além do que a atividade física no sentido específico, né? Uhum. Mas a disciplina é o que mantém, ou você acha que tem outra ferramenta que faz com que as pessoas possam perseverar todos os dias? Tem outras ferramentas que podem ajudar. A disciplina é fundamental. Perfeito. Mas, como eu te disse, o meu público hoje ele é voltado para a Qual saúde. o seu nicho? Geralmente de idade, geralmente é diverso, né? Mas deve ter um mais específico, sim, né? Sim, meu nicho hoje são mulheres em grande parte, porque tem a tendência a se cuidar mais, né? As mulheres têm essa tendência. E o nicho normalmente ali está de 35... 30 a mais, né? 30 a mais, 30 a mais. Tem um público idoso também, ali dos 80 a mais, que também são inspiradoras também. E, cara, é um público maravilhoso de se atender. E no começo da minha carreira eu nunca projetei isso. E me arrependo de não ter feito antes, porque é um público maravilhoso de atender. E evoluem, tá? As pessoas às vezes questionam, eu tô muito velho. Uma mulher de 30 anos fala, eu tô muito velha pra fazer, gente. Por favor, né? Para quem está com 80 começando. E evoluindo, e não só evoluindo. Então, assim, nunca é tarde para começar. A única porta, né, que o pessoal costuma dizer, que a única porta fechada que é impossível de abrir é a do caixão. Essa aí já era. Essa já era. Agora todas as outras você consegue abrir e iniciar quando necessário. E esse é o meu nicho. E aí, respondendo a sua pergunta, você falou que a disciplina pode ser uma ferramenta importante, e de fato, mas uma coisa que eu sempre levo nas reflexões e falo. Escuta aí, gente. Galera, se você não cuidar de você, você não consegue cuidar de ninguém. E como grande parte das mulheres que eu atendo são mães, isso pega muito forte nelas. Perfeito. Porque, querendo ou não, quando você é mãe, quando você é pai, você acaba vivendo de certa forma em função do seu filho, dependendo, óbvio, da faixa etária. Quando o filho cresce, né, ele tende a viver a vida dele. Mas, principalmente naquela fase criança, adolescente, você tem essa responsabilidade e isso pega muito a elas. E eu costumo falar, eu falo, meninas, se vocês não se cuidarem, se vocês não tiverem saúde física e mental, vocês não vão poder cuidar de quem vocês mais amam. Perfeito. Então, cada vez que vocês pensarem em desistir, cada vez que a preguiça bater um pouquinho mais forte... pessoa que você ama. Exatamente, é um baita de um incentivo, é uma baita de uma motivação. É mais forte que a disciplina, pode ter certeza. Verdade. Gente, estamos encerrando aqui, Vitor, mais uma entrevista bacana. Você entregou muito valor, falou um pouco dessa tua história linda, né? Em breve vai estar disponível para a galera aí, tantas nas nossas mídias, nos nossos cortes e na sua mídia também. Manda um recado pro pessoal que quer conhecer o teu trabalho, aonde pode te encontrar, o horário que pode te encontrar. Com você. Vamos lá. Bom, galerinha, primeiro eu queria dar um recado importante para vocês antes de falar sobre horários. Se você está pensando em começar a se cuidar, para de pensar, age, né? Vai para a praça, sente como que é na prática. Nas aulas em grupo eu ofereço uma aula experimental para que você sinta na prática, conheça a turma, porque também é uma galera extremamente acolhedora. A família Tianjos é assim, sensacional e me ajuda muito a evoluir nesse trabalho.
Então compareçam. As aulas em grupo elas são às segundas, terças e quintas. Eu tenho 3 horários, 8h30 da manhã, às 19 horas e às 20. Vitor, e quando chove o que acontece? Quando chove, a gente faz essas aulas de forma online, que não deixam nada a desejar. Você usa os materiais que você tem em casa, a gente faz os exercícios de forma adaptada e você consegue treinar. Então, sem treino, você não fica. Vem conhecer o trabalho, sente na prática e começa a se cuidar. Você vai sentir toda essa diferença no seu dia a dia, com toda certeza. Gente, Vitor Anjos, aqui na TV Polo, contando a sua história e falando. Ser personal não precisa ser dentro de um espaço físico, mas pode ser em qualquer lugar. Principalmente também na sua casa, através dos contatos online ou na praça. Isso aí. Perfeito. Muito obrigado. Cara. Imagina, eu que agradeço. Uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Espero ajudar mais pessoas e é uma honra. Obrigado de coração. Isso aí, gente. Fique com Deus. Até a próxima. E Vitor Anjo, na praça Jardim Casqueiro. Tchau, tchau, gente. Cara. Parabéns.